Olá, meus amores, como vai? Então, hoje eu quero trazer para você o propósito da Bíblia. Entendemos que a Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus. Hoje nós vamos entender qual é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é o ensinamento para a salvação em Jesus Cristo. No livro de Gênesis, que fica no Antigo Testamento, que faz parte dos 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, conhecido como Torá, a Lei, o Pentateuco. O livro de Gênesis, aqui no capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, correto? Então, o livro de Gênesis, ele faz parte dos 5 primeiros livros. E o livro de Gênesis traz para nós fatos importantes do início, da origem de todas as coisas. Traz para nós a criação e a queda do homem, Adão e Eva. Traz a corrupção geral da raça humana. Traz para nós o dilúvio. Traz para nós o pacto de Deus novamente com o homem. Então o livro de Gênesis nos fornece assuntos muito importantes sobre a origem e o início de todas as coisas. Autor do livro de Gênesis. Alguns estudiosos afirmam que é Moisés, mas outros dizem que não. Data: 1400 anos antes de Cristo. Também é uma data incerta, correto? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a descendência, sobre os descendentes de Noé que da arca saíram, Sem, Cã e Jafé, e deste se povoou a terra. No livro de Gênesis, capítulo 9, traz para nós o pacto de Deus com Noé. No verso 7, disse Deus: mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. Falou Deus a Noé e a seus filhos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dos filhos de Noé que da arca saíram, que foi Sem, Cã e Jafé. Hoje nós vamos falar de Cã. Por que Cã? Porque Cã tem uma participação muito importante, porque a descendência de Cã, ou Cão, que é Cuxi, Misaim, Put e Canaã. Deste nasceu Nirode, poderoso caçador diante da face do Senhor. Está lá no capítulo 11 do livro de Gênesis. Deste saiu povos e terras. Hoje nós vamos falar da genealogia de Noé. Primeiro do filho mais novo, Cã. Então aqui, Cã traz para nós as terras e povos. Então a descendência de Cã, Cuxi, Nirode, esses povoaram a parte da Arábia, da África, do Egito, da Arábia. Então estes povoaram uma terra, se estabeleceram em uma terra, num território que posteriormente se dominou Canaã. Você está entendendo o porquê hoje eu vou trazer a descendência, os povos que nasceram a partir da descendência de Cã? Porque eles se estabeleceram num território, se fixaram, que mais tarde se tornaria território do povo hebreu, ok? Então hoje vamos entender um pouquinho que a Bíblia, o seu propósito é fornecer registros muito importantes para o ensino e para a salvação em Jesus. O livro de Gênesis fornece o início da história de uma nação, um povo separado e nutrido por Deus.
para a vinda do Filho de Deus, Jesus. Então o livro de Gênesis traz para nós acontecimentos muito importantes para o entendimento de todas as coisas, ok? Então hoje nós vamos estar falando sobre Cã, sobre a descendência, sobre os primeiros povos de Canaã, que foi a descendência de Cã, de Nirode, de Cuxi. Então, lá em Gênesis, capítulo 10, verso 6, capítulo 10, verso 6, traz para nós os filhos de Cã, como eu já falei, Cuxi, Misaim, Put e Canaã. Então o filho mais velho de Cã gerou Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. Você pode conferir lá em Gênesis 11, verso 4. Então Gênesis verso 10, do capítulo 10, traz os reinos desse povo, a descendência de Cã. Então traz para nós as cidades, as grandes cidades, os grandes povos que nasceram a partir daí. Então eu vou falar só algumas, ok? Que foram Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra do Sinai. Destas mesmas terras saíram Assíria, Nínive e outras. Então entendemos que esses povos, eles se fixaram no Egito. Eles se fixaram no Egito, na Arábia, na África. Esses foram os descendentes de Cã, de Nirode. Em Gênesis capítulo 11, verso 1 até o 9, o Senhor espalhou-os sobre a terra. Entendemos que era um povo só e falavam a mesma língua. Então, no capítulo 11, o Senhor espalhou-os sobre a terra e confundiu a língua. Por quê? Porque o neto de Cã, Nirode, afronta a Deus construindo uma torre. Você pode conferir em Gênesis 11, 4. Então diz assim, que o Senhor desceu para ver a cidade. Aqui está, ó. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é, o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ei, desçamos e confundamos as línguas para que não entendam um a língua do outro. Então ali nasceram os idiomas. Deus, o Senhor, confundiu a língua daquele povo. E dali nasceram as grandes nações, as grandes terras, as grandes cidades, a partir da descendência de Cã, de Nirode. Então Babel, que foi a primeira cidade de Nirode, neto de Cã, que deu a origem aos povos que são os filisteus, jabuseus, amorreus, gigaseus, zamorreu. Estes são os filhos de Cã e suas terras. Então Babel queria dominar o seu próprio destino e o Senhor dá um basta, confundindo a língua dos povos e espalhando pela terra. E dali se deu os povos, os filisteus, os abuseus. E o que aconteceu com essas divisões de línguas e a separação dos povos? Isso se deu origem à diversidade da raça humana. Por isso hoje temos essa diversidade. Mas tem um ponto negativo. Esse povo deixou a Deus e voltaram-se para idolatria, cultos pagãos. Lembra que eles se estabeleceram no Egito, na Arábia, na África, dando ali seguimento a cultos, a deuses vizinhos, a deuses pagãos
desenvolver o culto a divindades, esquecendo-se do verdadeiro Deus. Então aqui eu trouxe alguns versos bíblicos que você pode estar conferindo na Bíblia. Eu não vou conferir porque senão vai ficar muito longo, extenso o vídeo. Então você pode conferir dando culto a deuses estranhos. Você pode ver em Isaías 47, 12, Êxodo 22, 18, Deuteronômio 18, 10. E depois também nós vamos ver a consequência dessa desobediência, desse afastamento de Deus, do seu Criador. Você pode estar conferindo em Romanos capítulo 1, verso 21 até o 28. Então assim, conhecendo a Deus, não gloriaram a Deus e desviaram seu coração insensato, se obscureceu, dizendo ser sábio, se tornaram loucos. E os filhos de Noé que da arca saíram foram esses, Sem, Cã e Jafé, e deste se povoou a terra. E Cã deu origem aos cultos pagãos, a culto a deuses pagãos, abandonando o Deus verdadeiro, a qual ele conhecia. Então aqui, Nimrod, em Gênesis 10, você pode estar conferindo, a sua descendência se estabeleceram-se num território que se dominou Canaã. Lembra? Falei mais à frente. Então, Canaã, território este que posteriormente se tornaria a pátria do povo do judeu, a qual nós vamos dar início na biografia de Abraão. Então, Cã, que se tornou o povo idólatra, o povo que se afastou de Deus, se estabeleceu em um território chamado Canaã, que posteriormente se tornaria a pátria dos judeus. Então assim, deu as divisões de povos, línguas e terra dos filhos de Noé que da arca saíram, Sem, Cã e Jafé. Até o próximo vídeo.